Entrando agora na parte da fisiopatologia da dor, tá? A gente vai começar a ver quais são os mecanismos que interferem, que estão ali participando da comunicação dessa dor, e também vamos ver um pouquinho ali da questão das hipersensibilidades, das hiperalgesias, né? De como que elas vão se desenvolver, tá? A gente tem ali os mecanismos da dor. O primeiro deles seria a sensibilização periférica e central, a gente vai explicar isso bem já, tá? Então, a periférica seria os próprios estímulos nociceptivos ali e todo o desencadeamento do processo inflamatório que vai sensibilizar esses nociceptores, tá? E a central também elas vão interferir mais nas sinapses, né? Então, o que vai diferenciar da central da periférica, que a periférica está relacionada aos neurotransmissores, né? Aos nociceptores, desculpa. E a central vai estar relacionada à sinapse ali na via de comunicação da dor, tá? Que a gente vai ver certinho já esses dois mecanismos aí são muito importantes, tá? A transdução seria o processo ali, a propriedade desses nociceptores de transformar os estímulos nociceptivos em potenciais elétricos, né? Já que a nossa comunicação nervosa, do nosso cérebro, de todos os nossos nervos, a linguagem que ela trabalha é potencial elétrico, potencial de ação elétrico. Então, a transdução é a capacidade desses nociceptores de transformar esse estímulo externo, seja ali uma lesão, uma inflamação, um estímulo mecânico, químico, a gente vai ver certinho quais são os tipos de estímulos, em um potencial de ação elétrico para conduzir isso para frente e conseguir fazer com que seja recebida essa informação pelo centro de comando, certo? E a condução ou transmissão, que é a propagação desses impulsos gerados ali após a transdução pelas vias que a gente vai ver certinho, tá? Um outro mecanismo da dor é a modulação. Vamos ver já também os processos de modulação da dor. Ao mesmo tempo que o corpo tem mecanismos de sensibilização, que vão ter objetivos específicos ali, o corpo também trabalha com um mecanismo de modulação, para que essa dor não seja também comunicada e cronificada de uma forma exacerbada, né? Então, a gente tem mecanismos ali, tanto que aumentam quanto diminuem essa dor para balancear tudo isso, certo? Tem a percepção da dor, que seriam os mecanismos centrais ali, quais são os principais centros de comando relacionados com essa percepção, em receber essa mensagem, em transformar ela em algo que a gente percebe cognitivamente, que a gente entende o que está acontecendo, certo? E a reação seriam as respostas finais à dor, né? Se vão ser respostas somáticas, respostas ali do sistema nervoso, a própria ativação do sistema nervoso simpático, como a gente vai ver, e as respostas psicológicas também, que estão associadas ali à comunicação da via da dor com os centros de comunicação cognitiva emocional ali do cérebro, tá? Começando ali também pelos tipos de estímulos dolorosos, a gente vai ver quais são o tipo de estímulos que tem potencial de gerar uma transdução, ou seja, de traduzir esse estímulo em potencial elétrico para que seja conduzido na via da dor. Então, vai ser os estímulos mecânicos, que são os traumas, uma pancada, pressão direta ou acidentes. O estímulo térmico, que vai ser a temperatura que gera uma temperatura nociceptiva, que ali a gente entende que vai ser menor que 5 graus, aquilo ali já pode gerar um estímulo doloroso, já pode ativar as vias da dor, ou maior que 45, né? Então essa é a faixa aí que já começa, o corpo já entende que é uma temperatura que pode vir a dar uma lesão tecidual, certo? E o estímulo químico, que vão ser as substâncias químicas irritantes, ou endógenas ou exógenas, alimentos, condimentos, ácidos, tudo isso também que pode gerar uma lesão tecidual. Tá? Falando dos nociceptores, o que são nociceptores? Eles vão ser os receptores neuronais que fazem a tradução da dor, como eu já falei. Eles vão ser as células que vão transformar tudo isso, todo o estímulo que a gente recebe externamente, ou até estímulos externos, né, relacionados a situações de infecção, de estabelecimento de processos inflamatórios, em um estímulo que vai se transformar num potencial de ação e vai correr pela via da dor para que a gente possa perceber isso, tá? Então ele vai transformar esses estímulos em sinais elétricos. Os nociceptores têm esse papel, tá? Eles vão se comunicar, isso é uma propriedade importante, eles vão se comunicar por sinapses elétricas, tá? A gente vê que no sistema nervoso, de maneira geral, a maioria das sinapses, elas são sinapses químicas, que aí vão ser aquela parte que a gente viu em funções, viu em neuro também, dos receptores metabotrópicos, que vão fazer toda a parte de ativação do segundo mensageiro, que é toda aquela fisiologia lá. Aqui é um pouco mais simples, elas vão ser sinapses elétricas, os receptores envolvidos ali nas sinapses vão ser os ionotrópicos, tá? Qual que é a diferença? Esses ionotrópicos, eles fazem a transdução e a codificação na mesma célula. Então a gente não vai precisar ter aquela ativação de segundo mensageiro e tudo mais. Ele já recebe o estímulo, aquele estímulo já é transformado na mesma célula em um estímulo elétrico, que é a codificação, transdução e codificação, tudo na mesma célula, já vira dali para frente a estímulo elétrico. Aí, quando vira estímulo elétrico, ele já pode correr pela via normal do sistema nervoso, que é, como eu já falei, a linguagem que o sistema nervoso se comunica, tá? E, então, como que ele é feito?
jeito, eles vão fazer uma transformação desse estímulo químico ou mecânico em elétrico, tá? E vão desencadear, né, por si só, de forma autônoma, esse impulso ali pro do primeiro para o segundo neurônio da via. Então esse primeiro neurônio já faz toda essa função de transformar esse estímulo químico, mecânico, térmico em elétrico já por si só, tá? Então, como ela é uma sinapse química, esse receptor ionotrópico, ele não tem capacidade de modulação nele mesmo. Tanto que a gente vai ver que quando ocorre essa modulação, os dois mecanismos de modulação, né, que é o segmentar e suprassegmentar, eles ocorrem já depois da sinapse, da primeira sinapse para a segunda, do primeiro neurônio para o segundo neurônio, porque esses receptores já têm esse aparato aí de metabolismo ali, de conseguir realizar a modulação desse estímulo, tá? Os nossos receptores são mais simplificados aí, eles só vão fazer a transdução e mandar o estímulo elétrico dali para frente, tá? E aí, como eu já citei da parte da modulação, e também é importante também ter em mente que eles têm um alto limiar de ativação. O que isso significa? Para que ele desencadie um potencial de ação, você precisa de um estímulo muito alto, certo? Porque senão qualquer toquezinho que você tivesse na sua pele, qualquer furinho ali, tipo, você pega um palito de dente, por exemplo, que não é uma estrutura ali muito perfurante. Se você fizer uma pressão leve na sua pele, aquilo não vai gerar um potencial lesivo, não vai te dar uma dor absurda. Agora, se você afundar ele, aí a gente vê que já é um estímulo mais alto, ou seja, que atinge um limiar de excitação mais alto para que ele possa desencadear um estímulo de dor. Então a gente precisa disso, porque senão qualquer estímulozinho, qualquer coisinha que tocasse a gente, qualquer substância que tocasse a nossa pele, ia gerar dor e daí a gente ia ter uma qualidade de vida ali muito prejudicada por conta dessa sensibilidade aumentada, certo? Ali coloquei para vocês uma representação aí que tem no 100 bilhões, né? Que é como que ocorre ali aquela sinapse elétrica. Então, ela ocorre através dos canais ionotrópicos, eles já fazem uma ligação direta. Então, é como se fosse um fio elétrico mesmo, ele já manda direto para frente, não tem modulação, não tem regulação desse sinal. Ela simplesmente faz a transdução e já manda dali para frente, como eu já expliquei para vocês, tá? A função desses nociceptores, o que eles vão fazer? Eles vão detectar esses estímulos nociceptivos, vão fazer a transdução, que eu já expliquei para vocês o que é, e vão fazer a codificação também junto, tudo no mesmo neurônio. O que é essa codificação? Que é a abertura dos canais iônicos ali na fenda sináptica, certo? Aí eles vão transmitir esse sinal até a medula espinhal, tá? E aí também eles têm a função de sintetizar moléculas relacionadas à comunicação da via da dor, seja ela prostaglandinas, o ATP, o óxido nítrico, que elas vão contribuir ali também dentro desse processo. A gente vai explicar um pouquinho como que elas funcionam mais na frente, tá? Nesse processo de transmissão, de modulação ali no neurônios do córneo dorsal, tá? É importante também ter em mente esse último tópico que eu coloquei no slide para vocês aí, da somação espacial ou temporal. Ou seja, para que seja desencadeada uma dor, você precisa ou de um estímulo muito alto ou de um estímulo baixo que se perdure ao longo do tempo, entendeu? Então, esse estímulo muito alto, ele vai abranger uma enorme quantidade de nociceptores que vão desencadear esse estímulo de dor. Então, o seu corpo entende, não, peraí, se tem muito nociceptor recebendo estímulo, transformando, desencadeando potencial de ação, então isso é um estímulo doloroso. Ou você tem um estímulozinho ali que se perdura, que se cronifica, aquilo também está envolvido ali no caráter temporal da dor, aquilo também vai comunicar uma dor propriamente falando, tá? Os mediadores químicos que estão relacionados nessa via vão ser as substâncias químicas que desencadeiam o potencial acivo de ação, né, o potencial nociceptivo. Eles vão estar relacionados na via ali, a gente vai ver que tem dois principais elementos que vai estar relacionada à dor crônica e à dor aguda, dor lenta e dor rápida, né? E eles vão ser divididos em dois tipos, que vão ser os excitatórios e os sensibilizantes. Os excitatórios são... E é importante também lembrar que os excitatórios também podem ser sensibilizantes, né? Então, a alta quantidade de substâncias químicas, de mediadores químicos excitatórios, também tem o poder de fazer uma sensibilização naquela comunicação sináptica ali, tá? Então, eles têm as duas funções. Os sensibilizantes, geralmente, ficam mais nesse grupo mesmo de só fazer sensibilização. Falando dos excitatórios, eles vão ter o potencial de gerar por si só ali, se ele estiver presente na fenda, vai gerar um potencial de ação, vai passar para frente, tá? De condução do estímulo doloroso. Eles vão se comunicar com aqueles receptores ionotrópicos, né? Para que seja gerado potencial de ação. E eles vão ser dois tipos, como eu tinha citado agora. O primeiro vai ser o glutamato, que ele vai estar relacionado à dor aguda. Então, ele vai estar comunicando principalmente com os neurônios A delta da dor aguda. Isso aqui é importante vocês gravarem e terem em mente
provavelmente vai ser questionado, pelo menos uma questão fechada aí para vocês, vai cair isso daí. Pode ser que não seja questionado diretamente, né? Tipo, qual é o neurotransmissor, qual é o mediador químico excitatório da via aguda da dor. Pode ser que caia dessa forma? Pode. Mas pode ser que tenha uma questão que você tem que ter esse conhecimento na sua cabeça, né? Mas a gente vai repetir bastante isso ao longo da aula, então vocês vão conseguir fixar bem isso. Então lembra, glutamato, dor aguda, neurônio delta. Já na via da dor lenta vai ser a substância P, que ela vai ser uma substância ali da dor crônica, né? Via lenta, está relacionada à comunicação de potencial elétrico da fibra C. Então lembra disso. Glutamato, neurônio delta, via da dor aguda. Substância P, neurônio de fibra C, da dor crônica, beleza? E as excitatórios também podem ser a bradicinina, pode ser a histamina e pode ser a serotonina. A bradicinina ela vai estar presente ali no plasma e nos histiócitos, né, que são os mastócitos da pele. A histamina está presente ali nos mastócitos e nos histiócitos. A serotonina também é liberada pelas plaquetas aí, que é uma curiosidade até, né, que a maioria das pessoas não tem essa noção, mas ela também pode ser um mediador químico excitatório, tá? Na parte dos sensibilizantes, como eu já tinha citado, eles vão ter o poder de aumentar a transmissão química daquela sinapse. Então, eles vão fazer o quê? A sensibilização. Isso significa, neurologicamente falando, que eles vão fazer o quê? Eles vão diminuir o potencial excitatório daquela sinapse. Então, ela vai precisar de um estímulo menor para desencadear uma mesma PA, certo? Então, eles vão comunicar com os receptores metabotrópicos, então esses sensibilizantes, eles vão agir a partir da sinapse 1-2, então ele não vai estar lá na periferia, não vão agir muito ali na periferia, tá? Eles vão agir a partir da sinapse, então eles vão estar relacionados à condução do estímulo e não à recepção do estímulo, tá? E aí eles vão fazer essa sensibilização do estímulo, a gente vai ver como que acontece como que acontece esse processo de amplificação de um estímulo, né? De uma PA a partir de um mesmo estímulo. E aí pode ser a prostaglandina E1, a prostaglandina E2, pode ser os leucotrienos, pode ser a substância P, tá? Todos eles aí vão ter o seu papel, a gente vai explicar certinho mais pra frente, tá? Tipos de fibras das vias. A gente já comentei agorinha, vamos falar mais específico agora. Fibra delta, tá? Elas vão ser relacionadas à dor aguda, bem localizada. Por que ela faz isso? Como que ela tem esse poder? Porque ela tem um axônio mais desenvolvido e bem mielinizado. Então, ela é uma fibra mais robusta, mais desenvolvida, bem mielinizado. Essa parte de ser bem mielinizado significa que o quê? Que ela consegue manter aquela PA intacta, ou seja, aquele estímulo elétrico ele não se dispersa ao longo do caminho, porque aquela mielina faz o isolamento elétrico ali daquele estímulo para que ele consiga, desde o começo da via até o final da via, chegar da mesma forma. Isso traduz para a gente a capacidade dessa via de comunicar uma dor mais específica, mais caracterizada. A gente consegue saber a intensidade dela exatamente, onde que ela está, qual é o tipo de dor, sabe? Então, tudo isso faz parte também dessa lógica da gente entender qual é o tipo de fibra que está comunicando aquela via, tá? Como eu já tinha falado, o neurotransmissor principal é o glutamato e ela vai ter o potencial de conduzir estímulos dos 3 tipos que a gente já tinha citado, que é o térmico, o mecânico e o químico. Já nas fibras C, que vão ser as fibras de comunicação da dor crônica, ela já é o contrário da fibra delta. Ela é uma fibra menos mielinizada, na verdade ela é amielinizada, é uma fibra mais delgada, mais fina. Então, aquele potencial que vai sair lá da nocicepção, lá do comecinho lá, dos nociceptores, nesse caminho até chegar nos centros superiores, a gente vê que eles têm um poder de dispersão, porque não tem aquela mielina robusta ali, aquela fibra robusta encapada pela mielina que vai conseguir manter a característica desse estímulo, certo? Além do que a gente vai ver já também na fibra paleoespinotalâmica, que ela emite ali radiações para todos os lugares do cérebro, então ela não tem um local específico para cada parte do seu corpo, ali não tem uma associação somatotópica, que a gente vai explicar já o que isso significa. O neurotransmissor principal dela, substância P, como a gente já tinha falado, e ela também vai conduzir os 3 tipos de estímulos, térmico, mecânico e químico. Ali eu coloquei uma representação para vocês, à direita de vocês aí vai ser as 2 vias, né, as 2 fibras que a gente falou, aí você pode ver a diferença, a fibra delta ali, que é a terceira, né, da esquerda para a direita. Vai ser uma fibra bem mielinizada, mais robusta ali, então ela consegue conduzir esse estímulo de maneira mais rápida e sem dispersão. E a fibra C ali, tadinha, não tem mielina nenhuma, né? Ela vai só transmitir o estímulo da forma que ela consegue, vai ser um estímulo lento, que vai ter um potencial que vai se dispersar de forma lenta e não tem aquela mielina também para manter o estímulo elétrico ali da forma como ele se originou. Então ela tem uma dispersão aí no caminho, tá?
Agora a gente vai falar dos processos de sensibilização, como que acontece, então, e qual que é o sentido deles existirem, né? Então, a sensibilização vai ser um processo de amplificação dolorosa, tá? A nível periférico, tá? E ela vai partir de uma lesão tecidual ou de um estabelecimento de um processo inflamatório, né? A gente sabe que a maioria das lesões teciduais aí tem o estabelecimento de um processo inflamatório, então ela está diretamente relacionada a esse processo inflamatório. Por isso mesmo a gente sabe também, a gente entende, vai entender mais para frente qual que é o papel dos AINES aí, né, nesse processo de diminuição da comunicação da dor nessa via, tá? Então, o processo em si vai ser a de sensibilização periférica, tá? Então, a gente está falando da parte periférica da sensibilização, já a gente vai falar da central. E o efeito dessa sensibilização periférica vai ser a hiperalgesia primária, tá? Como que é o mecanismo? Coloquei o esqueminha para vocês ali. A gente vai ter uma lesão tecidual, vai desencadear um processo inflamatório. A partir desse processo inflamatório, a gente vai ter o acúmulo de citocinas pró-inflamatórias no local. Pode ser a histamina, pode ser a bradicinina, pode ser a prostaglandina 2, tá? Aí a gente tem duas vias ali. A primeira via é a ação direta sobre os nossos receptores metabotrópicos, né, dos terminais livres ali da via da dor, que vai fazer a despolarização. Então, a primeiro momento, a gente vai ter uma inflamação com a liberação desses mediadores químicos e vai ter uma despolarização. Aí, uma alça desse mecanismo vai ser a ativação da fosfolipase C. Essa fosfolipase C ali na fibra do neurônio vai fazer com que ele tenha um aumento de estabilidade no neurônio. Então, o potencial de ação necessário para que ele dispare um potencial elétrico vai ser menor, certo? Então, essa é a ação dessas vias. A lógica é essa. Então, inflamação, joga lá os mediadores químicos sensibilizantes. Aquela sinapse que antes precisaria ali de 70 mV, por exemplo, para desencadear o potencial de ação, vai precisar de 40, de 30. Quanto maior for a inflamação, quanto maior for a quantidade, a concentração daquela substância naquele local, maior vai ser a sensibilização e mais fácil vai ser para aquela via, aquele neurônio desencadear um potencial elétrico, certo? Para que isso acontece? Qual que seria o objetivo de acontecer isso? Vamos supor que você ali torceu o seu tornozelo. Você estava lá andando na rua, olhando no celular, torceu o tornozelo, beleza? Deu um estiramento lá nos seus tendões, tá? Aí a gente sabe que isso vai ter uma lesão, vai desencadear uma inflamação ali no local, certo? E a gente sabe também que se a gente ficasse ali pisando naquele pé como se ele não tivesse uma lesão, aconteceria duas coisas. Demoraria muito mais para aquela lesão cicatrizar, certo? Porque você não está dando tempo para o seu corpo fazer o que ele precisa fazer, desencadear todos os processos inflamatórios ali, recuperação tecidual, tá? E também aconteceria de que essa dor, a gente lembra lá do comecinho da aula que eu falei da parte de inflamação temporal. Então ele seria um estímulo que perduraria, acabaria ativando ali os mecanismos centrais de sensibilização e aquilo ali provavelmente viraria uma dor crônica. Então o seu corpo ele faz o quê? Ele fala, não, eu vou deixar essa área super sensível, que daí qualquer toquezinho que o tornozelo der, a pessoa já vai sentir muita dor, então ela vai fazer o quê? Vai evitar de mexer aquela área. Aí a partir do momento que você torna aquela área hipofuncionante, o corpo consegue fazer o trabalho dele. Aí a gente sabe a gente já viu ali no módulo de MAD como que funciona essa parte do desencadeamento do processo inflamatório, de recuperação tecidual e tudo mais, certo? Falando agora da sensibilização central, então a gente acabou de comentar como que acontece a sensibilização periférica, a nível periférico, como que acontece essa amplificação de estímulo. Agora a gente vai falar da sensibilização central. Então, lá na periferia a gente já explicou, agora como que acontece isso a nível central. Então vai ser o mesmo processo, vai ser uma amplificação do potencial elétrico doloroso, então a gente vai ter um aumento da sensibilidade ali, uma diminuição do limiar de excitabilidade daquela via, a nível central. Central aonde nesse caso? Ali ele vai acontecer no gânglio paramedular. Então a gente tem os gânglios ali que acontece a sinapse 1, 2, tá? Então a gente tem a lesão tecidual, tá? E essa sensibilização central ela vai acontecer quando você tem uma cronificação de um estímulo doloroso de forte intensidade. Então tem lá, por exemplo, a pessoa que torceu o tornozelo, como eu falei, aí ele vai ter uma hiperalgesia primária, né? Uma sensibilização periférica a primeiro momento, tá? Mas mesmo assim, a pessoa precisa trabalhar, a pessoa precisa usar o pé dela, acaba ali forçando, toma um monte de remédio e continua pisando em cima ali do pé que está torcido do mesmo jeito, tá? Então a gente tem que aquela via
continuar comunicando uma dor de forte intensidade e por mais tempo. Aí o cérebro vai falar assim, não, preciso aumentar mais a sensibilidade ainda para ver se a gente consegue parar aquilo ali para conseguir cicatrizar aquela lesão, certo? Então a gente vai ter uma alteração já a nível central naquela sinapse 1,2 ali no gânglio paramedular, tá? O processo vai ser então a sensibilização central, o efeito vai ser a hiperalgesia secundária mais a alodínia, que a gente vai explicar já já, e o mecanismo vai estar baseado no mecanismo de wind-up, tá? Então, como que acontece esse mecanismo? Então, a gente acompanha comigo lá no fluxograma. A gente vai ter um estímulo doloroso, ele vai se comunicar agora pela fibra C, tá? Vai atingir a medula ali, na membrana pós-sináptica, tá? Nessa membrana pós-sináptica, ou seja, na sinapse 1,2, a gente tem dois tipos de receptores básicos, os receptores AMPA e os receptores NMDA. Os receptores AMPA, eles sempre vão estar abertos, eles vão ser os receptores que vão estar relacionados à comunicação da via em situações normais. Então a gente ativa lá os receptores AMPA, pelo glutamato, faz a despolarização, tá? Agora, na parte do NMDA, eles vão ser os receptores relacionados ao processo de sensibilização. Eles são receptores que normalmente estão fechados, tá? Se acontece essa cronificação, esse prolongamento do estímulo doloroso, como a gente falou lá, a pessoa que tomou um monte de remédio continua pisando em cima lá do tornozelo torcido. A gente vai ter uma produção neuronal ali nessa fibra pós de substâncias que vão fosforilar esse NMDA. Com essa fosforização do NMDA, que acontece com a saída de uma molécula de magnésio, a gente tem a liberação deles. Então, aquela fibra que antes só tinha receptores AMPA, ela vai ter ativos agora receptores AMPA, e os receptores NMDA. Esses receptores NMDA, eles vão estar relacionados com o quê? Com a amplificação da passagem de íons. Então, o que acontece? A partir de um mesmo estímulo, a gente consegue a passagem de mais íons, porque a gente tem mais receptores na fibra pós-sináptica. Então, isso faz com que você tenha uma amplificação desse estímulo doloroso baseada no mesmo estímulo, que era o estímulo lá do cara pisando em cima do pé. Ele vai continuar pisando em cima do pé com a mesma força, só que a fibra pós-sináptica está muito mais excitada, ela está recebendo muito mais íons. Isso faz com que aquele potencial de ação para o mesmo estímulo seja muito maior. E isso é a sensibilização, certo? Então, é bastante importante vocês entenderem isso daí. Volta qualquer coisa, pausa o slide aí, pausa o vídeo, dá uma olhadinha no fluxograma que eu coloquei para vocês, tá? Que esse processo é importante para vocês entenderem aí a fisiopatologia de algumas doenças que a gente vai falar mais lá na frente, tá? Essa desfosforilação do NMDA também, ela faz com que tenha uma produção aumentada de óxido nítrico lá na fenda sináptica. Então, o receptor, a membrana pós-sináptica começa a produzir óxido nítrico e joga lá na fenda, tá? Ela vai atuar na membrana pré-sináptica, tá? Que vai ter uma produção aumentada de glutamato, certo? Então, isso vai fazer com que aquele potencial de ação desencadeado dali para frente seja maior ainda, certo? Então, essa sensibilização, ela amplifica de todos os mecanismos possíveis, faz com que tenha um aumento ali do potencial de ação desencadeado dali para frente, tá? Aí eu coloquei o esqueminha para vocês ali, o receptor ali, o terminal de fibra C, ele vai se comunicar, tem o receptor AMPA ali que está se comunicando, está recebendo a substância P, certinho, bonitinho, está passando ali os íons. Aí a gente tem a cronificação, certo? Começa a abrir o NMDA, passa mais íons ainda, tá? E também tem a produção de óxido nítrico ali que joga naquela fenda, faz com que tenha a produção de mais glutamato, que faz uma retroalimentação de todo esse processo. Então, aquele potencial de ação dali para frente vai ser um potencial muito maior a partir de um mesmo estímulo, certo? E lembrando que isso acontece na sinapse 1,2. Beleza? A sensibilização central também está relacionada ao processo de alodínia, que é uma manifestação clínica, mas também ela tem uma explicação fisiopatológica, tem um caráter fisiopatológico que a gente vai explicar para vocês agora. O que é a definição de alodínia? Isso é importante ter na cabeça também. Grava aí, escreve no post-it, escreve no resumo de vocês, para quem gosta de fazer resumo aí assistindo a aula, escreve várias vezes, porque é importante vocês terem isso em mente, tá? Ela vai ser a transmissão de um sinal doloroso a partir de um estímulo não lesivo. Então, vamos supor, por exemplo, você bateu a cabeça. Se eu fizer um toque leve na minha cabeça assim, em situações normais, não vai desencadear dor, vocês concordam comigo? Agora, vamos supor, bati a cabeça aqui, tem um galão gigantesco aqui na minha cabeça, tá inchado, tá inflamado, tá doendo, mas, como a gente já falou, tem os processos de modulação ali, aí com o tempo aquilo ali vai parar de doer. Só que, se eu fizer esse mesmo toque naquela área toda inflamada, toda sensibilizada e tudo mais, aquilo ali vai gerar uma dor. Vocês concordam comigo? Não é um estímulo lesivo, eu não estou cortando minha pele, eu não estou quebrando meu osso, mas pelo processo de sensibilização que ocorreu, aquele estímulo não lesivo tem a capacidade de comunicar uma dor, certo?
Então ele vai ser como que acontece isso? Pela comunicação que ocorre ali, a intercomunicação que ocorre da via tátil com a via dolorosa. Então, esse neurônio 2 ali da dor, ele está tão estimulado que a gente vai ver mais agorinha no esquema, que a gente tem interneurônios que comunicam essas duas vias, certo? Tem um interneurônio que liga lá a via tátil da via da dor, justamente para que esse processo ocorra. Então, essa excitabilidade ali, a fibra pós-simpática do neurônio 2 ali na sinapse 1-2 da via da dor, ele vai estar tão excitado que até as fibras táteis que estão ali ao redor da lesão conseguem excitar ele, conseguem fazer com que ele mesmo desencadeie um potencial de ação, entendeu? Então a via tátil consegue estimular e consegue desencadear potencial de ação da via da dor. Então é assim que acontece. Aí o estímulo tátil, um estímulo que não era lesivo a princípio, consegue sinalizar a dor. Então olha lá no esqueminha. Primeiro a hiperalgesia, a gente tem o nosso receptor lá em cima, tem os estímulos térmico, químico ou mecânico. Ela está fazendo a comunicação normal lá da via da dor dela, beleza? E a gente tem o neurôniozinho de baixo ali, que é o neurônio ali da parte tátil. Então a gente tem interneurônios que comunicam as duas. Esse interneurônio ele vai ligar a via tátil na membrana pós-sináptica da via da dor, certo? Quando acontece a alodínia, aquele neurônio, que é o rosinha ali, ele está com as fibras, ele está com tudo que a gente já falou, ele está com o receptor NMDA aberto, ele está com um monte de mediador químico fazendo a sensibilização, está com um monte de glutamato naquela fenda, ela está totalmente excitável. Então esse interneurônio da via tátil consegue comunicar lá e consegue fazer com que o neurônio rosinha lá, que é o segundo neurônio da via da dor, também transmita potencial de ação. Esse é o mecanismo da alodínia, tá? É assim que a gente tem esse estabelecimento desse mecanismo, desse estímulo tátil aí que vai gerar um potencial lesivo, tá? Falando agora dos caminhos de impulso doloroso, vamos falar das vias agora. Por onde que esse impulso anda? A gente já falou como que ele é modulado, como que ele é sensibilizado. A modulação a gente já falou, né? Mas falou da parte de sensibilização e como que acontece essa transmissão do estímulo. Agora a gente tem que falar por onde que ele corre para chegar nos centros de percepção desse estímulo, certo? O primeiro neurônio, a gente sabe que é o nosso receptor, tá? O segundo neurônio, o neurônio 2, ele vai estar lá no gânglio paravertebral, que é justamente aquele rosinho que eu falei para vocês, tá? E o terceiro neurônio vai estar no cono dorsal na medula, nas lâminas de Rexed. A partir da sinapse 1-2, a gente tem três caminhos que dá para acontecer, tá? Então, tem o nosso receptor, tem lá a sinapse 1-2, entre o neurônio 1 e o neurônio 2, que acontece no gânglio paravertebral. De lá, ele tem três caminhos. O primeiro caminho, tem lá, ele entra no corno posterior, faz sinapse com os neurônios do sistema nervoso simpático, e esses neurônios simpáticos aí vão fazer toda a ativação simpática relacionada àquela dor, vão fazer vasoconstrição dos vasos sanguíneos ao redor da lesão, que vai causar uma hipóxia reflexa. Também, se for uma lesão de maior escala, esses neurônios da via simpática vão fazer tudo aquilo que a gente falou, desencadeamento de uma reação de estresse, vão poder fazer uma hipertensão até, né, por conta ali daquele desencadeamento do processo de luta ou fuga e tudo mais. Segunda via que ele pode seguir, entra pelo corno posterior da medula, faz sinapse com os alfa-neurônios motores. Esses alfa-neurônios motores vão mandar impulso para a periferia da lesão, da área lesada, e vão produzir também vasoconstrição, né, e contratura da musculatura reflexa ali, uma contratura reflexa daquela musculatura ao redor da lesão. Isso vai gerar uma hipóxia local e uma liberação de mais substâncias algeogênicas, tá? E isso vai fazendo com que tenha uma retroalimentação de um circuito ali de dor e espasmo ali. Então, nessas dores crônicas, a gente vê que, geralmente, as pessoas que têm dores crônicas, por exemplo, na fibromialgia, são pessoas que têm um enrijecimento muscular, uma tensão muscular, porque aquela dor fica gerando disparo e fica retroalimentando essa via aí de comunicação da via da dor com os neurônios motores também, que tem interneurônios que ligam essas duas vias, tá? E tem também o terceiro caminho, que é o caminho que interessa mais pra gente aqui, relacionado mais à fisiopatologia da dor, que é o seguinte: essa via, o neurônio 2, vai entrar pelo corno posterior da medula, vai fazer sinapse com os neurônios ali responsáveis ali presentes nas lâminas de Rexed, que a gente vai explicar já o que é. Eles vão chegar nos multireceptores ali, principalmente da lâmina 5, e vão cruzar para o lado oposto na medula. Isso é uma particularidade que vocês têm que ter em mente para sempre aí, não esquece, anota também no post-it, lê de novo, escuta o que eu estou falando, volta o vídeo, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, que a via da dor, ela cruza no segmento de entrada da medula. Ou seja, se você tem uma lesão medular do lado esquerdo, aquela lesão medular do lado esquerdo, ela vai ter uma manifestação de
Por exemplo, a pessoa para de sentir dor do outro lado, certo? Porque a gente tem que ela cruza no mesmo lado da via, no mesmo lado da medula, no mesmo lado de inserção que ela entra, tá? Então ela tem manifestações contralaterais ao lado, ao lado da lesão, se for uma lesão a nível de medula, a nível da coluna ali, tá? Então lá, cruzou para o lado oposto e dali ela vai ascender pelos caminhos que a gente vai falar já já, que é o trato neoespinotalâmico e o trato paleoespinotalâmico, atinge o tálamo e depois atinge o córtex, certo? Então até coloquei vermelhão para vocês ali. A via dolorosa, lembra disso, vou falar mais uma vez, a via dolorosa cruza no segmento de entrada na medula dorsal, certo? As lâminas de Rexed, que eu falei, que eles vão entrar, vão fazer sinapse lá no terceiro neurônio, que é o neurônio presente ali nas lâminas de Rexed. Elas são nada mais nada menos que uma subdivisão anátomo-funcional ali daquele segmento medular, né? De onde que estão os neurônios ali naquele segmento, tá? Então, as lâminas de Rexed elas vão estar relacionadas à aferência e eferência motora, tá? Só que a gente tem a divisão. As lâminas de Rexed de 1 a 6, elas vão ser presentes ali na parte posterior da medula, então elas vão estar relacionadas à parte sensitiva, tá? E as lâminas de 6 a 10 vão ser a parte anterior relacionadas à comunicação motora. As lâminas 1 e 5, principalmente, que vão ser as mais interessantes para a gente aqui, elas vão ser as principais responsáveis pelo redirecionamento de toda essa aferência que chega no corpo posterior da medula para os centros superiores. Então, elas vão ser as principais responsáveis pela comunicação dessa sinapse 1-2 para a sinapse que vai gerar a comunicação lá para o tálamo e lá para o córtex, tá? Aí aqui eu coloquei uma imagem para vocês ali, as lâminas 1 a 6 ali, que estão na parte posterior até a parte medial desse segmento, e ali depois da 6 até a 10 ali, a parte anterior relacionada mais à comunicação motora. Tá? Falando agora das vias, a gente vai ter as famosas ali, a via paleoespinotalâmica, a via neoespinotalâmica. A via paleoespinotalâmica, por que ela tem esse nome? Paleo significa um sufixo que faz referência a algo antigo, a algo primitivo. Então, em todo esse processo de desenvolvimento aí da raça humana, ele é uma via que veio primeiro, por isso que ela está relacionada lá, como a gente falou, aos tipos de fibra. Vai ser uma fibra menos desenvolvida, menos mielinizada, que ela veio primeiro, ela veio depois que foi se desenvolvendo ali, a gente conseguiu, nesse processo aí de seleção natural, a gente conseguiu desenvolver mais, ter um processo, um aparato mais robusto de comunicação do sinal doloroso, tá? Ela vai comunicar, como a gente já falou, uma dor menos específica, menos localizada, por conta justamente das fibras C, que eu já citei para vocês. E ela também vai estar relacionada à comunicação com os centros responsáveis ali pela comunicação afetiva, motivacional e atencional da dor. Então ela vai ser relacionada bastante também àquela sensação de mal-estar, de angústia ali relacionada à dor, tá? Ela que comunica com esses centros aí que estabelece esse estado psicoemocional aí de mal-estar, de angústia, relacionado principalmente à dor crônica, né? Já que ela é uma via de dor lenta, de dor mais cronificada, tá? Ela é uma transmissão de dor secundária, ou seja, depois que acontece a estimulação dolorosa, ela começa a ser ativada mais, né, e faz tudo isso que a gente já falou das funções dela. Os principais tipos ali, como que vai ser descrita a dor que essa via comunica? Vai ser principalmente aquela dor em queimação, uma dor pulsátil, uma dor tipo cólica, então são dores mais inespecíficas ali. Se você tem principalmente a dor pulsátil ali falando de cefaleias, que a gente vai falar mais pra frente, ela é uma dor não muito específica ali, a gente só sabe, tá aqui na região de trás da cabeça, ou aqui mais na frente da cabeça, mas não é aqui, você não consegue discriminar especificamente onde está essa dor, tá? As sinapses dela vão estar principalmente nas lâminas 2 e 3, tá? E elas vão ascender ali pelo trato espinotalâmico lateral. Aí eu coloquei para vocês ali a via bonitinha, vai ter o estímulo doloroso, os receptores, né, dos 3 tipos que a gente já citou, vai comunicar através das fibras C, a principal substância excitatória, a substância P, vai lá comunicar, fazer sinapse com o neurônio de segunda ordem no gânglio dorsal, vai para o cone dorsal da medula, faz sinapse e cruza, lembra disso, que ela cruza no segmento de entrada da medula, com o neurônio de terceira ordem, e vai ascender. Aí, nessa ascensão, ela tem 2 caminhos. O primeiro deles, ela entra no trato, forma ali, as fibras se agrupam no trato espinotalâmico lateral, vão para a formação reticular, que tem o neurônio de quarta ordem, depois vai para o tálamo, faz sinapse né, na formação reticular, vai para o tálamo e depois ela vai ascender difusamente para o córtex. Essa característica dela ascender difusamente para o córtex, ela não ter um local específico de comunicação relacionada à representação corporal daquela via, é o que faz com que ela seja uma dor mais difusa. A gente vai ter neurônio dessa via
que vai subir lá para o córtex S1 para comunicar lá, para fazer a somatotopia? Vai, mas não vai ser uma estrutura, um aparato ali de comunicação totalmente específico, né? Senão ela seria tão discriminatória quanto a via da dor aguda, que a gente vai falar mais para frente, mas não. Ela chegou ali no tálamo, ela sobe, vai para um monte de lugar, vai lá para os centros relacionados à comunicação afetiva, vai também um pouquinho para S1, vai para um monte de lugar diferente, tá? Voltando lá, chegou no trato, formou no trato espinotalâmico lateral. Ali ela também vai fazer sinapse, né? Vai lá para o mesencéfalo, para a substância cinzenta periaquedutal. Essa substância cinzenta periaquedutal vai estar relacionada principalmente à modulação descendente, que é um mecanismo que a gente vai explicar já já, beleza? Então, como eu já citei, ela não tem uma associação somatotópica, ela não tem relação somatotópica, por isso que ela é uma dor mal especificada. A somatotopia a gente vai explicar agora que a gente vai falar da via neotalâmica, neoespinotalâmica, o que é ela. Então, via neoespinotalâmica, por que ela se chama assim? Porque o neo é um sufixo, é um prefixo, né, relacionado a novo. Então ela é uma via, nesse processo de evolução da raça humana, ela é uma via que veio depois. Por isso que ela é mais desenvolvida, mais robusta, ela é comunicada através das fibras A delta, que são fibras bem mielinizadas, tá? E ela vai ter a principal característica dessa via, que é a somatotopia. O que é a somatotopia? É a representação do corpo no córtex. Então a gente vai ver que tem um córtex, tem um giro cerebral específico, só para fazer a representação do corpo no córtex, tá? Por isso que a gente consegue discriminar. Porque esses neurônios da ponta do meu dedo, eles vão ter uma área específica no meu córtex sensorial S1 lá, que vão estar relacionada à representação da ponta do meu dedo no meu córtex, certo? Tanto que a via paleoespinotalâmica, ela não tem isso, né? Ela vai subir diretamente para o córtex, vai ascender difusamente para várias áreas do córtex e vai ficar daquele jeito. Por isso que ela é uma via pouco discriminativa, não tem uma área específica do córtex que vai corresponder a cada parte corporal que ela tem nocicepção externa lá, certo? A fibra dela vai ascender ali pelo espinotalâmico lateral também, certo? Vai fazer uma sinapse, principalmente na lâmina 1 de Rexed, então lá naquelas lâminas que eu coloquei para você, vai ser a lâmina 1 que vai redirecionar essa via para os centros superiores, vai fazer comunicação com o tálamo e depois com o córtex, beleza? Aí eu coloquei para vocês aqui a questão da representação somatotópica no giro S1, giro S1 ou giro pós-central, como vocês quiserem chamar, a gente sempre tem essas duas denominações. E ali a gente tem como que essas fibras se distribuem, como que é a representação corporal dentro desse córtex. Então a gente tem, por exemplo, isso é importante a gente entender, essa relação, porque a gente tem que, a partir dessa relação, a gente consegue saber a manifestação clínica em lesões possivelmente que acontecem nesse giro em cada área dele. Então a gente tem, se for uma lesão aqui, mais aqui próximo da região medial, central superior dele, a gente vai ter uma perda de funcionalidade na região tátil, né, na via tátil e na via da dor, dos membros inferiores, porque a gente vê lá no desenho, ó, que são a parte central medial ali, está relacionada aos pés, às pernas, ao torso, entendeu? E se a gente tiver uma lesão mais aqui na parte temporal desse giro, a gente vai ter manifestações dolorosas, né, de perda de função, de perda de comunicação dolorosa ou térmica, mais aqui na região da face, da boca, da mesma forma que acontece o caminho contrário. Se eu tiver uma lesão na ponta da minha língua, ela vai comunicar lá na parte parietal do meu giro pós-central. E se eu tiver uma lesão na ponta do meu dedo do pé, ela vai comunicar lá na parte medial central, lá de cima, entendeu? A gente é bom a gente ter essa associação para saber a correlação clínica de uma possível lesão nesse giro, tá? E aí eu coloquei para vocês como que acontece essa via, o esqueminha, da mesma forma lá da outra. Vai ter o estímulo doloroso, os receptores das três naturezas, vai ascender através das fibras A delta, que faz comunicação via glutamato. Gânglio dorsal vai para o corno dorsal da medula, faz sinapse com neurônio de segunda ordem, tá? No gânglio dorsal. Essa sinapse se comunica através de interneurônios ali de terceira ordem, que é os interneurônios relacionados ali às lâminas de Rexed, vai ascender pelo espinotalâmico lateral. Quando ela ascende, ela vai fazer sinapse lá no neurônio de quarta ordem, lá no tálamo, no núcleo ventropóssero-lateral do tálamo. Acho que esse nome não precisa, se você gravar bem, se não gravar, tá tudo bem também, mas lembra que ela vai pro tálamo, tá? Depois, ela vai ascender para o giro pós-central, que está relacionado a essa somatotopia e também a percepção da dor, a localização da dor, a discriminação da dor.
tá? Essa via ela é importante porque quase, vamos supor assim, por via de regra, todas as fibras dela sobem para o córtex S1. Por isso que a gente consegue ter essa discriminação localizatória da dor e do tipo da dor, de como que ela ocorre, tá? E essa associação somatotópica que existe na via neoespinotalâmica, na via paleoespinotalâmica não existe porque ela ascende difusamente para o córtex. Então lembre dessas diferenças, tá? Quando for lembrar das duas vias aí. O sistema trigêmino-talâmico, ele vai ser a mesma coisa, vai ser um análogo dessas vias que eu falei, de todos esses processos que eu falei para vocês, só que eles vão estar relacionados à comunicação da face, né? Então a gente tem uma subdivisão, que é a via trigêmino-talâmica, que é a via que comunica da face, e a via paleoespino e neoespino, classicamente falando, comunicam do corpo, tá? A via trigêmino-talâmica, então, vai ser o caminho dela. Vai ter o nociceptor, né, na face, ele vai fazer a sinapse 1, 2. Lá na via da paleoespino e neoespino, ela fazia sinapse 1, 2 no gânglio paravertebral. Aqui vai ser no núcleo trigeminal ou no gânglio trigeminal também. Aparece às vezes com esse nome, dependendo da literatura que você for ver, tá? Faz o núcleo trigeminal, sinapse 1, 2, cruza lá também, então sempre cruzando no segmento de entrada, tá? Aí depois faz a sinapse 2, 3, nas lâminas de redirecionamento, que seriam equivalentes às lâminas de Rexed, né? E aí elas formam um leminisco medial. Esse leminisco medial, a partir dele, o restante do caminho vai ser igual. Na via da dor lenta, ela vai lá para o mesencéfalo, lá na periaquidutal, né? Substância cinzenta periaquidutal, e sobe difusamente para o córtex. E na via neoespino, a gente tem que ela vai para o tálamo, depois vai para o córtex no giro pós-central, o giro S1, beleza?